sentir que o seu coração mandou. Seria muito interessante que a gente vivesse essa experiência de alguns minutos com uma proximidade corporal. Eu sei que alguns ficam mais ou menos à vontade com isso, mas como somos poucos ainda, a experiência de ontem começou assim, daqui a pouco estava um pouco em pé, subindo em pé, que a gente ocupasse um lado, se você ocupasse, mas quem quiser ficar à vontade, para a gente ficar mais junto, que aí eu posso direcionar a experiência de conversar com vocês, e vocês vão ver que vai fazer sentido, tá? Muito bom, agradeço vocês. Maravilha. Muito bom. Gente, obrigado por isso, hein? Ó, eu sou Patrick Bonerro, eu sou aqui formado em Física pela UFMG, tenho uma carreira aí de 20 anos entre educação, produto e inovação. Muitas coisas aconteceram e parte delas me deram a oportunidade de ver experiências que eu vim compartilhar com vocês aqui hoje. Resumindo, hoje eu sou gerente de produto numa multinacional que trabalha com e-commerce, nada a ver com física. Vocês vão entender que interessante como é que a gente pode usar as experiências e os aprendizados para seguir em diante. Mas antes de eu começar a falar sobre o tema de habilidades do empreendedor do futuro, né, a bala de prata que a gente tanto busca, eu queria fazer um combinado com vocês. Na verdade, o segundo. O primeiro eu já fiz, que a gente estivesse próximo. E o segundo é um complemento desse. Que o que a gente vai ver aqui nos próximos 26 minutos é uma experiência que eu preparei com muito carinho. Com tanto carinho, que eu queria muito que vocês não tivessem necessidade de anotar. Para que a gente se conectasse de corpo e alma. Para que vocês estivessem inteiros aqui, assentados, na melhor posição, mais confortáveis possível. Para isso eu criei um link, esse link aqui, que leva para um site que foi criado exclusivamente para esse evento. Esse site você acessa nesse QR Code. E esse QR Code é tão importante, mas tão importante, eu não tenho como fazer nada a não ser dizer que é importante e que você confie em mim. Faça a leitura do QR Code, por favor. Pega esse link que vai aparecer, manda para o coleguinha do WhatsApp. Ó, guarda aí, depois eu explico. Manda lá. E claro, aqueles que já conseguiram acessar com mais velocidade, recomendo, dá uma rolada nesse site, percorre as palavras, faz uma leitura dinâmica, olha para as imagens, o que tem aí? Porque é disso aí que nós vamos falar hoje. E por que é muito importante que você tenha na sua mão essas palavras, essas imagens, esses links, esses PDFs? Porque tudo o que eu vou falar aqui, inclusive o PDF dessa apresentação, está na sua mão. Então você não precisa ficar ansioso ou ansiosa em anotar algum insight. Poxa, esse negócio que esse cara falou aqui dá para aproveitar, hein? Não precisa, está tudo aí. Todo mundo conseguiu acessar? No final desse documento que está na mão de vocês, lá no final, a última coisa é esse próprio QR Code de novo. Por que eu fiz isso? Porque enquanto eu estiver falando, outras pessoas vão chegando. E aí, se vocês puderem discretamente oferecer o QR Code para o coleguinha, vai fazer diferença para mim, vai fazer diferença para você, vai fazer diferença para essa experiência. Ok até aqui? Estamos combinados? Beleza. Bom, eu nasci no dia 17 de abril de 1982, isso me torna oficialmente uma pessoa do signo de Áries, e eu não sei se todos entendem ou acreditam, mas é o signo mais fofo do zodíaco. Alguém aqui conhece alguém do signo de Áries? Não? Então vocês sabem que o signo de Áries é um signo fofo. Se você conversar com a minha mãe, ela vai dizer o mesmo, né? E todas as mães, talvez, de todos os arianos vão concordar comigo. Mas o fato é o seguinte, você pode acreditar em signo ou não, mas é tipo passar debaixo da escada. Eu não sou supersticioso, mas é melhor evitar, né? O ariano é assim. São pessoas que, acima de tudo, e brincadeiras à parte, são teimosas. E o fato de pessoas teimosas constituírem um grupo de perfil parecido com o meu, me levou a ter meu próprio jeito de resolver as coisas. E é sobre isso que eu queria começar falando. O meu jeito de resolver as coisas diz sobre mim de que eu vou buscar o meu caminho, apesar do contexto. Isso às vezes é bom, isso às vezes é ruim. E o difícil é ter discernimento para escolher quando que o seu próprio jeito de resolver as coisas, por mais que seja lícito, faz algo que não prejudique o contexto, que é o objetivo geral de você passar pelo mundo, pelo menos não deixando ele pior. E aí é nessa busca, nos limiares, quem sabe o ariano visita 880, né? No limiar entre ser fofo, fazer as coisas conforme agrade o coletivo e estabelecer minhas próprias métricas de sucesso,
a minha busca foi sempre uma, que é me permitir, de maneira absoluta, ser um ser genuíno. Ser um ser genuíno é sobre você estar em algum lugar que te pertence e que vai fazer bem para você mais do que para qualquer outra pessoa. O problema é que antes de buscar esse lugar, a gente vai buscar o lugar que o outro ocupou e que fez ele ter sucesso ou ela ter sucesso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre como é duro você buscar a sua própria caminhada sendo pressionado o tempo inteiro para participar de algum tipo de coletivo de alguma natureza. E o empreendedor que está hoje tentando sobreviver num mercado absurdo, né? A gente falou, vai falar mais para frente, mas poxa, como é que a Amazon em um dia faz 14 bilhões, a Meta perde 90 bilhões em valuation em um mês, e quem é você na fila do pão com o seu negócio? Entende? Como é que você vai enfrentar isso daí? Bom, eu tive uma oportunidade de aprender com a vida quando eu era criança. Em 1991 estava eu com dislexia, déficit de atenção, baixo rendimento, e isso obviamente não foi fácil, porque você tem que passar pelo período escolar, e a sua nota, o seu rendimento escolar é tudo que se pode dizer de você. Afinal, você é uma criança. Você serve para quê? Né? E aí o problema para mim em relação a isso é que chegava em algumas situações que eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, e eu me sentia péssimo. E tem uma cena, que é a única que eu vou trazer aqui para a gente seguir. Eu estava em alfabetização, eu era uma criança que estava aprendendo a ler e escrever, e na aula da tia Fanny, a cena é a seguinte: a professora está lá e falou assim, e aí pessoal, não sei o quê, assim, aí todo mundo, tubarão! E eu falei assim, de onde que essa mulher tirou isso? Eu não fazia ideia de onde aquela informação estava no contexto, eu não tinha memória de nada que ela tivesse dito, e naquele dia eu percebi que tinha uma coisa muito errada. Naquele dia eu percebi, e com o tempo eu fui reforçando, que a escola sempre foi sobre lembrar. E essa escola que formou a gente aqui, essa escola que formou cada um de nós, independente da trajetória, a escola em que o professor te conta uma coisa hoje, daqui a 15 dias ele vai te perguntar. Se você se lembrar, você passa na prova. Não sei se vocês conhecem uma coisa chamada taxonomia de Bloom, que é uma hierarquia de sofisticação do nível de aprendizado ou de apropriação do conhecimento, que começa no nível mais raso, chamado lembrar-se. Lembrar é a coisa mais simples que você pode fazer em relação ao conhecimento. E aí essa escala vai subindo, vai ficando mais sofisticada, e lá no topo está a palavra ou o verbo criar. Que é quando você faz alguma coisa com tudo que você aprendeu, mas o resultado do que você fez não existia antes de você criar. Pelo menos não para você. Criar é o nível mais sofisticado de se apropriar de alguma coisa qualquer. Se vocês entraram aqui no Sebrae para participar de qualquer palestra e no final vocês anotaram tudo, vocês vão se lembrar. O desafio é o que vocês vão criar com isso. E a partir de qualquer experiência da vida, a sua capacidade de criar é que vai diferenciar você de todo mundo que aprendeu tudo direitinho. Por isso que eu não quero que vocês anotem nada. O que eu quero que vocês criem a partir daqui. E o que vocês anotarem vai enviesar o seu potencial criativo. Quando chegou a física no ensino médio, as coisas mudaram para mim. Porque os meus coleguinhas que iam bem, memorizando tudo aquilo que a professora falava, passavam a não ir bem mais. Porque se vocês se lembram da experiência com física, se você tiver uma prova bem elaborada, não tem nada que você decore que vai te fazer acertar a questão. Entende? E aquilo eu era bom demais. Eu era o rei do improviso. Porque eu era somebody love. Se eu não lembrava, eu tinha que inventar alguma coisa. E aí eu comecei a aprender a deduzir. Eu descobri que a física, se você não sabe decorar, você pode deduzir. E eu sempre soube raciocinar. Eu podia não lembrar, mas eu sabia pensar. E eu descobri, então, que a física me mostrou que lembrar não é tão importante quanto aprender. E foi a primeira vez que eu tive meu lugar ao sol. E eu prometi para mim, de uma forma implícita, claro, eu era um adolescente, que eu ia procurar mais vezes o meu lugar ao sol. E foi daí que eu tirei a maior hipótese que eu podia trazer para vocês aqui hoje, que é a ideia de que se você descobrir o seu jeito de achar o seu lugar ao sol, você vai ser mais bem sucedido de quem descobriu o jeito dos outros. Quando eu fui trabalhar, depois da faculdade, depois que eu passei por tudo, eu fui fazer bicos na noite, lavava copo. R$80, era um dinheiro bom, né? Eu sei que se um cara só lavasse copo toda noite, era mais de 2 salários mínimos, não era ruim, era festa de luxo. Isso aqui não era subemprego, era bico. Só que um dia eu fui promovido, me chamaram para fazer coquetel. E aí eu não sei se vocês já viram essas festas ornamentais, assim, que tem os coquetéis, e os nomes que eles dão para os coquetéis. Ah, você podia fazer para mim um morena deitado da praia do sol. Que isso?
Que bebida é essa? E pior, para eu fazer aquela bebida eu tinha que juntar rum com gin, com tequila. Quem são essas? Eu não sabia, não bebia. E pior, não sei se vocês reparam, a garrafa fica virada para quem está pedindo o drink. Daí o cara me pede um negócio feito de gin. Qual que é o gin aqui? E aí eu entrei em desespero. Eu falei, não é possível que eu vou reviver o meu ensino, minha educação básica no alto dos meus 18, 19 anos. E aí o que eu fiz? O que eu faço de melhor, eu criei. Ah, é, meu amigo, você quer o quê? Morena deitada da praia do sol? Cara, esse drink é bom. Sei lá, sei lá. Mas eu vou te sugerir o melhor. Eu tenho aqui a lua cheia da Praia Vermelha, que eu vou te contar, ó. E aí o que eu fazia? Eu pegava as bebidas que estavam na minha frente, porque eram 4, 5 bartenders, e fazia alguma coisa com aquilo, com uma condição: tinha que ser bonito. E aí eu fazia aquele copo bonito. Não dava 10 minutos, chegava 3 pessoas pedindo o tal do drink que eu acabei de inventar. E obviamente os bartenders não sabiam o que eles estavam falando. E eu comecei a perceber que tinha uma coisa ali. Peraí. Quer dizer que ele preferia o drink que eu inventei, que não existia, por algum motivo, que provavelmente não é gostoso, porque eu nem bebo, eu não sei o que estava ali, só joguei aquelas coisas lá. Aí eu fui descobrir que o que o cara queria com o drink era romper a barreira da timidez na festa. Seja por estar bêbado e fora de si, e portanto quando você perde algumas travas sociais, seja pela conexão que o drink gerava. Que o cara aparecia com aquele drink bonito, guarda-chuvinho, escambau. Ah, o que é isso aí? Ah, isso aqui é uma lua vermelha, rapaz. No agregado me quer. E aí, a partir daquele momento, você criava uma conexão. Falei, cara, eu não sei fazer drink, mas eu sei produzir conexões. Peraí que eu vou nessa. E aí eu comecei a visitar o palco. Porque eu não sei se vocês sabem, quando você trabalha à noite, você está cansado, eu vou ensinar uma técnica, se alguém aqui precisar passar por isso. Você anda como se estivesse indo para algum lugar. Quando chegar lá, você volta. Como a festa está lotada, ninguém vê o seu percurso total, todo mundo te vê passando, esse cara é ocupado. Eu fazia muito isso, porque eu não aguentava ficar muito tempo ali no bar. E nessa, eu começava a ouvir do que as pessoas conversavam, quando conversavam ali pelo palco. E eu descobri que uma festa de arromba era uma festa que tinha sandália arrebentada, cabelo esgrenhado, tudo que é terreno chique. Ninguém dizia que a festa foi incrível porque tinha um enfeite cintilante no palco. Não, a festa foi incrível porque meu namorado vomitou. A festa foi incrível porque a chinela arrebentou e eu fui achar ela no cabelo da peruca da minha tia. Isso é uma festa legal. Eu falei, cara, tem coisa aí. Tem coisa aí. E aí eu fui investigar que o problema da festa ser boa quando isso acontece é que isso custa caro. Custa caro porque o dono do palco, né, o cantor, a banda cobra por hora. E a galera tímida não sobe na pista. E daí você fica lá 1 hora, 2 horas de banda, chega a ser 50% do seu budget, do core business da festa, sem aproveitamento. Falei, cara, nós temos que atacar esse problema. Eu tenho a chance de enfiar bebida nas pessoas, né? O pessoal já chega com a sonda, né? E aí já injeta, essa é uma possibilidade, que o cara atinge o nível de perder os limites sociais, ou eu passo a vergonha antes. Eu me visto de uma forma ridícula, eu me porto de uma forma que deixa as pessoas confortáveis em ser elas mesmas, de maneira que quando a banda chegar, ninguém bebeu ainda, porque estava todo mundo na ciranda lá, e o pessoal já estava lá, já começava a dançar. Cara, isso foi tão sucesso, que a gente começou a levar esse mindset para a fila. A gente começou a vender um produto que era um par de mímicos, que brincava com as pessoas que estavam chegando, para elas demorarem a chegar no gargalo do credenciamento. E a galera nem percebia que a gente estava criando uma forma de diminuir o atrito na experiência, que hoje fala-se muito isso no e-commerce, né? Cada 500 milissegundos de atraso no site, você perde mais de 20% do seu potencial de compra. Você eleva o balde. Mas isso é hoje. Naquela época não tinha nem internet. Veja, esse tipo de coisa é sobre descoberta. Pensa, o cara que era o tequileiro tinha um cachê de 110, o meu cachê era de 80. Pensa no braço do cara. Ele balançava a tequileira, você não sabia se você olhava para a bebida, que era o muque dele. Ele sabia de cor todos os drinks, menos o que eu inventava. E ele conhecia todas as bebidas que estavam no balcão. Ele fazia um drink em 40 segundos, você falava, meu Deus, onde é que foi a mão dele? Jogava a garrafa assim. Esse cara continua com 110. Eu saí de 80 para mais de 400, porque eles não me contratavam mais para fazer drink, eles me contratavam para resolver o problema da animação. Eu preciso que meu cliente fique satisfeito, se vire. Eu me virava, eu sabia fazer isso. Entende? É sobre descoberta. Muitas vezes você acha que está fazendo errado, e você só está fazendo diferente.
E a busca por fazer diferente, ela não tem um valor em si, mas ela pode ser o caminho único para você achar o seu jeito de fazer as coisas. E aí, quando no começo eu tomei a liberdade de fazer um subtítulo para a palestra Habilidades do Empreendedor do Futuro, e aí eu ponho Em Busca da Bala de Prata, foi uma iniciativa irônica para dizer o seguinte: cara, você não precisa se vestir igual as pessoas que você acha que tem sucesso, porque não são as roupas dessas pessoas que fazem elas ter sucesso. E óbvio que eu estou usando uma metáfora, eu estou me referindo a qualquer coisa que você copiar, que não couber na sua própria história. É a sua história que vai dizer como é que o seu futuro se configura. Se você não tem história nenhuma de um certo tipo de habilidade, por que é lá que você vai investir sua vida? Ah, porque o Steve Jobs teve sucesso. Isso é ele, não é você. Ah, você está me dizendo que eu nunca vou ser igual a ele? Talvez sim. Talvez seja isso que você precisa para ser realmente feliz e ter sucesso, que no final das contas é o que a gente precisa. Você pode pôr batata, você pode pôr ovo e café na mesma água e cada um vai obter dessa experiência um resultado. Por que não é assim com a vida? Olha a complexidade da constituição mental, emocional e de todos os outros níveis que você é considerado um ser humano, você dizer que existe um mapa da mina. Não existe uma receita de bolo que todo mundo faça e que dê o mesmo bolo. Duvido que você faça aquela torta que a sua avó fazia. Meu pai tem uma história que ele conta que ilustra muito isso, que eu trago comigo, que ele ia no Mercado Central toda semana tomar um café lá. Não sei como é o nome do cara, um quiosque lá. E tomava um café toda semana. Um dia ele chegou pro cara e falou assim: ô, me dá o seu pó, que eu quero comprar o seu pó. Aí o cara falou: ô, seu Pierre, isso aqui é 3 Corações aqui, ó, você compra no supermercado. Meu pai foi no supermercado. Voltou na outra semana: eu quero o seu. Mas você não achou? Não, eu quero o seu. Você da sua safra. Me dá esse saco aí, quanto é? Comprou. Voltou na semana seguinte: eu quero seu açúcar. Ô Pierre, você está de sacanagem, açúcar União, cara. Aí foi lá buscar açúcar. Não, eu quero açúcar, me vem, mas essa aqui está aberta. Não, eu te compro. Daí uma semana meu pai chegou: eu quero só água. Cara, não vai sair café. Sabe por quê? Porque a chama, na metáfora aqui, que eu espero que vocês tenham pegado, ela é do cara que faz o café e não dos ingredientes que ele usa. Se você quiser buscar uma boa experiência de tomar café, talvez você comece por escolher outra bebida, quem sabe? Você precisa começar a pensar na solução e o ponto de partida tem que ser você e não o outro. E aí tem uma experiência que eu tive recentemente que ilustrou muito bem isso. Eu levei os meus 2 filhos e minha namorada, ou quem, não sei quem levou quem, mas fomos todos para uma mina de ouro de verdade. Meu filho mais velho, de 9 anos, ele ficou alucinado porque ele é fã de Minecraft. Meu filho mais novo que está aqui com a gente também foi, e ele estava lá porque desse vier, que é o estilo dele, né? Ele é companheirinho, beleza? E o mais velho falou assim: tem que tirar uma foto, meus amigos não vão acreditar que eu estive numa mina de ouro. E aí ele foi decepcionado, o mais velho, porque ele chegou lá e adivinha o que ele não viu? O ouro. Porque a menina que explicou na porta da mina, que ele não ouviu porque ele só queria entrar, ela disse: meu amigo, aqui dentro tem ouro, mas é na base de 1 tonelada de terra, 4 gramas de ouro. Tem ouro. O grama do ouro está R$380, não é qualquer coisa, mas 1 tonelada de terra. Meu filho mais velho e meu filho mais novo, literalmente tiveram o mesmo mapa da mina, porque era uma mina, chegaram na mina de ouro, mas quem que viu o ouro? O mais novo, porque ele simplesmente conseguiu abstrair o tesouro da experiência de estar na mina. Enquanto o mais velho só se sentiria satisfeito se visse o ouro, o mais novo viu, sabe o quê? Um buraco de 500 metros dentro da pedra. E a gente entrou lá no ferro, é isso que a gente fez. Uau! Entende? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Quando você tem uma experiência construída a partir de elementos exógenos, muito provavelmente, assim como um ovo, a vida termina para você ali. Mas se você partir de dentro e se romper na experiência que você entende que faz sentido para você, ali a vida começa. E é isso que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar as experiências em que, quando eu estou diante da regra, eu procuro o princípio. Quando eu estou diante da regra, eu procuro o princípio. Quer ver um exemplo prático? Estou no shopping. No shopping não pode correr. Ô meninos, não pode correr não. Por que não pode correr? Porque senão vai cair, vai machucar. Não, mas o joelho é meu, não, a gente não quer acidente aqui não. Porque o princípio é a integridade das pessoas. Eu estou aqui para cuidar disso. Essa é a visão do segurança. Então, ó, peraí, a regra é, não pode correr. O princípio, integridade. Olha uma outra situação no mesmo shopping. A pessoa cai no chão e começa a espirifurar lá. Meu Deus do céu, corre para pedir ajuda para correr. Claro que pode. Agora, correr
é a coisa que mais se adere ao princípio de garantir a segurança, porque eu preciso chegar logo no bombeiro. Entende a lógica? O princípio, ele abstrai a regra. Mas a gente está tão acostumado, talvez por comodidade, a receber a regra, fazer a leitura social e concreta dela e executar, que a gente nunca vai empreender nas melhores oportunidades, porque a oportunidade não está na regra, a oportunidade está onde? No princípio. E essa aqui é a diferença. E aí é quando você começa a ter leveza na vida, quando você descobre que você não precisa se violentar. Quando você descobre, como a Ana que está aqui, que é minha ex-aluna, que um dia sofreu porque não tinha boas notas de física, e hoje é uma excelente profissional, fotógrafa, maravilhosa. Mas um dia ela teve que se desprender da ideia de que a nota da escola definiria o grau e a potência de atingimento dela na história dela, pessoal. Depois você veio comigo, você achou ruim que eu te citei. Mas ela estava aqui e eu sou apaixonado pela história dela, como de outras pessoas que se libertaram da regra e foram buscar o princípio. Né? E aí tem uma história que para mim conta muito isso. Diz que tinha um A380, que é um avião de passageiros que atravessa o Atlântico, estava sendo escoltado, não sei porquê, por um caça. E aí, em comunicação pelo rádio, o piloto do caça disse para o piloto do avião: comandante, dá uma olhada no que eu posso fazer. E aí o caça fez uma pirueta lá, os cambal, os passageiros ficaram doidos, silêncio no rádio. O piloto do A380 responde: muito bacana, comandante, parabéns pela manobra, agora olha o que eu posso fazer. Silêncio, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, o piloto do caça quebra o silêncio. Comandante, o senhor está aí? O senhor não disse que ia fazer alguma coisa? Ah, responde o piloto, eu fiz, eu levantei, eu tomei um café, conversei com os passageiros, na volta, acabou que a moça me pegou de conversa, fui ao banheiro, e agora eu estava batendo um papo com o copiloto, enquanto o piloto automático, o piloto aeronáutico. 2 pilotos, mesmo espaço aéreo, mesma velocidade, 800 km por hora, cruzeiro, transatlântico. E olha como a noção de sucesso de um era diferente da noção de sucesso do outro. Pensa, se o menino piloto do A380 tivesse recebido do pai, como um fator exógeno, a ideia de que ser piloto de caça é o máximo da carreira de piloto, estaria o cara que gosta de conforto, apertado num banco desconfortável, com uma máscara vedadora, que é super desconfortável, num avião, não sei se algum de vocês aqui já pilotou, brincou disso, extremamente arisco, a gente chama de instabilidade catastrófica, quando a sustentação do avião está muito próximo do centro de massa, qualquer movimento desestabiliza, então não dá para você tirar a mão, você tem que ficar, ó. Imagina o estresse, pois era a possibilidade de fazer acrobacia que indicava que ele tinha sucesso, e não o conforto de poder tomar café durante o trabalho. Então, a mensagem aqui para vocês é que, na hora de endereçar o medo absolutamente legítimo de um empreendedor, nesse mercado que eu citei no começo, dos bilhões perdidos, eu preciso tomar cuidado de não cair nessa. Eu sou palestrante e tenho o Mário Sérgio Cortella daqui a pouquinho. Quem sou eu na fila do pão para falar para vocês? Eu sou o Patrick, com a minha história, com tudo que eu vivi, que ele não viveu, e vice-versa. E por isso que eu tenho, sim, esse lugar de fala. Por isso que o McDonald's era o dominante do mercado de fast food e veio o Burger King com a metade das lojas. O McDonald's colocava uma loja, o Burger King punha outra do outro lado da rua. Se eu fosse um cara de sanduíche, eu ia botar uma loja na frente do McDonald's, olha lá, mesma receita com a metade das lojas. Então, o que eu quero que vocês pensem, e que está aí no material de vocês, que o Nicolas Taleb traz, é o seguinte: o mundo é muito aleatório, e você jura que ele não é, você deseja que ele não seja. E você busca padrões em que você possa se apoiar para tornar a sua vida mais fácil e mais segura. E eu vim aqui para te dizer que não tem nada disso. Eu vim aqui para te dizer que você precisa viver as experiências do jeito que elas te acontecem. Deixar-se ser arrebatado. E quando você fizer isso, você vai verdadeiramente encontrar o que interessa, que é o horizonte. E para isso você só precisa ter o radar ligado. Você só precisa estar atento para a experiência. Porque a experiência, a oportunidade da sua vida pode estar do seu lado. E a oportunidade da sua vida não está na regra, está na beleza. Como diz Einstein, não basta ensinar o homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo. E aí sim, o tempo para você se relativiza quando você sente que ele é lento se você espera, e o tempo é rápido para quem tem medo. Longo para os que lamentam, breve para os que festejam, mas para os que amam, meus caros e caras, para os que amam,
o tempo é eterno. E que vocês então coloquem amor em tudo, porque aí sim, você vai estar efetivamente fazendo alguma coisa que vale a pena. E eu tenho certeza que vai ser difícil, mas eu sei também que vocês vão conseguir. E fica aqui o meu convite. Muito obrigado. Pessoal, 18 horas 25 minutos. Você colocou fim. Você estava segurando a plaquinha de fim, você não sabe. 18 horas e 25 minutos, eu prometi que ia ser 26, eu acho que eu dei uma acelerada. Para quê? Porque eu gostaria de verdade de ouvir a voz de alguém aqui, antes da gente sair. O Cortella ainda não vai falar, quem estiver na fila do Cortella, segura a ponta aí. Quem vai ser a pessoa que vai quebrar o silêncio? Você quer falar? A pessoa que não deixa eu. Eu queria só alguém que... Já era? Não, é que assim... Ah, não, se você tem seu lugar garantido, vai falar. Sério? Nossa, então quem está aqui é muito corajoso. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês, por favor. Mas de verdade, ó, eu vou passar o microfone para alguém, sério, eu queria que alguém fosse falar, né? Deixa eu vou dizer. Ah, você não chama? Nossa, que nome lindo, cara. Olha só, habilidades do empreendedor do futuro gera que tipo de expectativa? O que eu enderecei aqui, que eu coloquei lá, o medo que paralisa? Poxa, eu tenho tanto medo do que vai acontecer que eu queria saber o que eu preciso fazer para me preparar. E o que eu entreguei para vocês foi o contrário. Eu quis dizer que não vai ter essa talvez. E aí eu queria, quando eu digo que eu quero ouvir vocês, é que seria o espaço para perguntas, né, entre aspas, mas o que eu queria era rapidamente ouvir o que está no coração de alguém aqui, que esteve aqui hoje, que talvez tenha se decepcionado pela relação entre o título e o que eu trouxe. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você fala para se diferenciar, fazer coisas muito diferentes, muito fora da caixa, só que para novos empresários não é mais fácil e mais correto começar pelo básico, pelo que já dá certo, para depois pensar em fazer alguma coisa diferente. Eu sei que você fala no contexto da vida, em geral, mas no sentido de negócios. Muito bom. Muito bom. Pedro, né? Pedro, obrigado por ter a coragem de quebrar o silêncio aqui, por ter a primeira pessoa a trazer uma questão concreta e pragmática. Veja bem o meu ponto aqui. Muito bom isso aí. É claro que a gente vai fazer, veja, minha contabilidade. Pô, vou usar o Contabilizei. Como é que eu vou resolver meu problema de RFP? Pô, vou seguir o padrão que o pessoal... Beleza. Mas quando eu falo de vetores, que eu estou falando de empreendedor do futuro, eu estou falando de uma perspectiva de sobrevivência de longo prazo. Onde é que eu amarro a minha égua? É disso que eu estou falando. Então eu vou seguir para os padrões do meu negócio aquilo que eu acredito que funciona. A minha pergunta é: funciona até quando? Eu vou dar um exemplo concreto, eu sou da educação. Se você for abrir uma escola hoje e me perguntar, Patrick, eu vou abrir uma escola de sucesso igual Loyola e Santo Agostinho? Eu vou dizer não. Eles funcionam e eles usufruem de um mercado de uma história de 80 anos. A rede jesuíta de 300 anos e o Santo Agostinho de 80. Duas escolas em que eu trabalhei, posso falar lá de dentro. Mas se você for montar uma escola hoje, ela não sobrevive 10 anos no sistema educacional tradicional. E é aí que é o twist. Não é sobre como você vai sobreviver hoje, mas é sobre onde você amarra sua égua. Quem falou uma coisa legal foi o Jeff Bezos, que perguntavam para ele assim: ô Jeff, você que é um cara visionário, daqui a 10 anos o que vai mudar? Ele fez uma pergunta besta: me pergunte o que não vai mudar. Porque é ali que você tem que estar. Não vai mudar o fato de que as pessoas buscam sempre o menor preço. Não vai mudar o fato de que as pessoas gostariam de receber mais rápido e com menos custo de frete. Olha que sacada. E olha a Amazon em que ela alavancou seu império de varejo. Preço, logística, prazo. Né? Entende? Faz sentido o que eu estou te falando? Não estou negando o seu ponto de vista, porque eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter o pé no chão. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes esse chão que você ficou é uma geleira que está derretendo. Beleza? Tudo bem? Me ajuda só a ficar de olho aqui, viu? Alexandre. Tipo, igual você falou do Tico, eu pensei que eu ia chegar aqui e tal, ia me direcionar o que as empresas esperam, Não, que luxo, obrigado. o que o mercado espera numa empresa assim, no futuro. E, tipo assim, foi diferente, né? Você falou pra gente, cada pessoa tem o seu jeito. E realmente achei muito legal, cara. Faz sentido para você? Faz. Porque às vezes a gente fica tentando buscar fórmulas, igual você falou. Eu fui na palestra do Rick, o Rick tem um jeito de trabalhar, outro palestrante aqui também tem outro.
mas às vezes eu tenho o meu que pode dar certo. E eu estou aqui para respeitar que isso existe, antes de qualquer coisa. Porque o Rick Chester vende avião caindo. Mas você olha para ele, inspirador. Tenta você vender o avião caindo. Porque às vezes tem uma fração do sucesso dele, que é tão da natureza dele, que é difícil. E aí, em vez de você sair só inspirado, talvez você se sinta mal por não conseguir. Mas aí, ó, eu fiz meu para casa, tá? Eu te falei que vale a pena pegar o QR Code, né? Se você rolar lá no final, tem um capítulo que chama Envisioning.io. Porque eu sabia que vocês iam me fazer perguntas do tipo, tá bom, você filosofou, mas eu quero na prática. Envisioning.io é um tech detector, um radar de notícias sobre tecnologias emergentes que aponta vetores. Eu vou dar um exemplo do Steve Jobs, que eu sou muito fã dele. O Steve Jobs, vetor é o seguinte, tendência. Os saltos estão ficando maiores, é um vetor da moda. Saltos vão ficar menor. Oscilação de salto grande e salto baixo, isso é um vetor. Vetor, eles apontam quais são tendências. O Steve Jobs sacou que os HDs, que são unidades de armazenamento, estavam ficando cada vez menores. Isso é um vetor de tecnologia, de hardware. Só que ele sacou também que as baterias de devices envolvidos a bateria estão ficando cada vez menores e com duração maior. Olha a pergunta que o Steve Jobs fez a ele mesmo, palavras dele. O que é que eu vou querer armazenar comigo, no meu bolso, por bastante tempo? iPod. Ele criou o iPod com a premissa que 2 vetores convergentes trariam para ele uma oportunidade de negócio. Envisioning.io, está aí no material de vocês, é um site com radar de tecnologia que mostra os vetores. E é você, com a sua sagacidade, que se conhece tão bem, que sabe exatamente quando a oportunidade que apareceu deveria ser aproveitada, que vai escolher os vetores, escolher onde você vai investir o seu talento. Que eu não sei qual é, quem sou eu para dizer aqui o que você tem que fazer? O que eu sei que é importante. E que se você puder trazer uma coisa só dessa conversa inteira, saiba ou procure saber quando é que você encontrou a oportunidade. E que ela vai estar do lado, ela pode estar do seu lado. Pode ser essa pessoa aqui que você nunca falou com ela. Pode ser na hora que você sair, você vai esbarrar com alguém. Se você tiver um poder para escolher numa carta de mágica, o poder de saber quando a oportunidade passa é o maior de todos. Porque todo o resto é busca. Meu pai me ensinou uma coisa que eu achei legal. Ele falou assim, meu filho, se você perdeu um negócio, para de procurar. Para e pensa onde que você esteve com aquela coisa durante. Olha que interessante. Às vezes, a ânsia da busca vai te afastar de encontrar o que você está procurando. Nesse sentido, o Tech Detector pode entrar no link. Vocês vão ficar horrorizados com tecnologias do tipo fabricação de comida com impressora 3D, psicologia para inteligência artificial, umas coisas que vocês nunca imaginavam que podia acontecer, mas que pode virar o seu concorrente. Sabia que o Uber concorre com o restaurante local, porque ele aumenta a pata? Você instala um restaurante que atende um raio de 1,5 km. O Uber baixa o preço, as pessoas passam a comer a 3 km de distância. E aí o seu restaurante agora concorre. A existência do Uber, singularmente, aumenta o raio de concorrência. Você tem que subir o seu padrão para atender o padrão do restaurante que atende com o seu preço a 3 km de você. É disso que eu estou falando. Não é sobre você olhar em que o outro é bom e tentar ficar igual. É sobre você descobrir em que você é bom e o que você pode fazer com isso. E daí eu não posso trazer, obviamente, uma lista. Por isso, no material, tem uma parte dos extras. Entra no PDF, porque eu fui só até aqui. Mas se passar aqui, eu não vou ver extras. Lá tem uma porrada de coisa. E eu, super recomendo. Beleza, pessoal? Oi? Quem está com o QR Code aí para mostrar para o coleguinha, naquele esquema que eu tem um QR Code e todo mundo que conseguiu acesso a esse negócio, aí me presta, por favor. Olha, já conseguiu lá? Obrigado. Aí, se todo mundo que quiser pegar, eu acho assim, compartilha todo mundo, manda no WhatsApp, fala, guarda aí, depois eu te falo. Dentro desse, você chegar depois, aí tem o PDF de tudo que eu mostrei, com os extras que estão daqui para baixo. Os artigos que eu citei estão em PDF, tem comentários, tem notas e parafrases do que eu falei, porque vocês viram que meu suporte visual não me parafraseia. Então não adianta ver o PDF, você não vai ter minha palestra. Mas nas anotações, sim. A ideia central de cada etapa. Tá? Beleza, pessoal? Beleza? Pode andar, manda ver. Então, outra coisa que eu achei legal aí, que você falou, que serve para exemplo a gente que somos empreendedores. Então, você falou, eu fui na festa, estava trabalhando, e eu lancei meu próprio drink. Às vezes, um funcionário, a gente tem que dar liberdade para ele também, cara. E às vezes o cara chega com a ideia, aí você vai e trava o cara, entendeu?
Esses dias eu estava até vendo um vídeo do Flávio Augusto, que ele reúne lá o conselho, aí eles estavam falando sobre isso, na cultura organizacional. Tipo, o funcionário, o colaborador, ele tem direito de opinar na empresa. E eu acho legal isso, tipo assim, você dá uma liberdade para o funcionário também trazer novas ideias, trazer um novo jeito de trabalhar, que às vezes pode ser diferente e revolucionar. E não precisa ser o papel do funcionário aqui. Pode ser alguma coisa que ele traga. Simon Sinek, vira uma referência que você está falando, ele fala sobre segurança psicológica nas empresas. E eu acho que a segurança psicológica nas empresas é o maior ativo que você pode produzir da inteligência corporativa. Tem uma frase, não é de Kotler, toda hora vem Kotler na minha cabeça, não é de Kotler, quem lembrar aí pode me corrigir, eu corrijo aqui ao vivo. Que ele diz o seguinte, que a cultura come a estratégia do café da manhã. Em outras palavras, você pode ter uma empresa pequenininha, com 10 funcionários, 15 funcionários, você pode fazer o combinado que for. No dia seguinte, as pessoas vão seguir aquilo que pertence ao imaginário, ao consciente coletivo. E o consciente coletivo ele existe em qualquer circunstância. Nós estamos aqui, a galera que nunca se viu. O fato de eu ter conduzido uma história, a intensidade da luz, o tipo do microfone, meu deslocamento e uso do espaço, interferiram na constituição de um parecer coletivo. Como se a gente tivesse aqui um espírito de grupo volátil, porque a gente não se conhece, a gente não criou uma estratégia interativa, mas existe. Se você não tomar consciência de que isso existe, você vai estar jogando fora o maior motor de deslocamento, de intencionalidade coletiva que existe, chamado cultura. E aí a segurança psicológica, que é a cultura da participação, a cultura da inovação, não é um pedido, não é uma caixa de sugestões, não é um fornes, é um mindset, uma mentalidade, é uma cultura. E aí é legal isso, Flávio Augusto sabe disso, ele é muito esperto, ele é um cara inclusive ótimo para seguir, porque ele é pragmático, ele traz coisas muito legais no dia a dia do empreendedor e que são super úteis. Como eu não tenho a vivência que ele tem, não era isso que eu ia vir trazer, mas super recomendo. Tem uma moça muito bonita lá que quer falar. Eu vou passar para ela vai falar e eu passo para você, pode ser? Só porque senão ela vai brigar comigo e ela tem muito poder e influência sobre mim. Gente, boa noite. É porque eu fiquei pensando um pouco na pergunta do Pedro. Ele até já saiu. E num pouco do que o Alexandre trouxe, né? Que a gente escutou a palestra e a gente fica nessa dúvida mesmo. Quem está querendo empreender, vamos usar o que já tem ou a gente vai inovar em quê? E aí, pensando em tudo que a gente escutou hoje, eu fiquei refletindo que o importante é a gente inovar na experiência. Né? A gente pode garantir, a gente pode usar coisas de sucesso que já estão disponíveis, né? Mas a experiência precisa ser diferente e a gente precisa que as pessoas, clientes, por exemplo, né, tenham uma experiência diferente, que seja de qualidade, simples, mas de qualidade, né? Não sei se é Nossa, isso, muito mas... legal. Inclusive porque foi meu maior investimento aqui. Tanto que eu cheguei ontem, meia hora antes, e falei, meu amigo, deixa eu ter certeza que o meu PowerPoint não vai ter os textos quebrados. Obrigado, viu? Dona Carolina Calazans. Ela tinha levantado a mão aqui, e aí depois eu passo para você, pode ser? Só uma coisa, me ajuda aqui. Nosso horário aqui é 18h40, que é 2 minutos a partir daqui, certo? Tá, a gente vai respeitar o tempo, mas eu vou explicar como é que nós vamos fazer para não perder isso aqui, por favor. Primeiro, Patrícia, eu queria te parabenizar. Eu sou Muito obrigado. professora de administração, eu participo de muitas palestras e a sua foi uma das melhores que eu Oh, fiz que na delícia de Por feedback. isso que eu te escolhi e não escolhi o cartel. Sério, não, eu vou tirar uma foto com você. Não, e não merece. Tudo que eu vou te falar aqui agora você vai entender. Eu tenho uma amiga e ela é dislexia. E você também é. Eu estou chegando à conclusão que vocês são muito inteligentes. Vocês citam muita gente o tempo todo. E a gente começa a perceber que isso significa que é uma pessoa que estuda muito, que lê muito, né? E por aí vai. Aí quando você falou assim, compartilha com o link com alguém, eu compartilhei com ela. Aí na parte que você colocou lá, que era dislexia, eu mandei para ela, falou, alguém igual você. Aí ela mandou assim para mim, ela acessou o seu link e ela falou assim, nossa, amei o material, acabei de olhar agora, muito top mesmo. Isso significa, cara, que você é muito bom, porque ela é muito exigente. Muito exigente. Então você está Anota aí, parabéns. a nota subiu hoje. Obrigado. Viu, pelo Subiu feedback. assim uns 300%. Obrigado. E aí isso tem a ver com o que a Ana Carolina falou, que é o cuidado com a experiência. A gente está aqui para ver a experiência, não vai anotar nada não, né? Não tá. Até porque eu sempre esquecia, e se fosse sobre lembrar, desculpa. Pois é.
Tranquilo, eu só quero fazer uma pergunta. Teve uma hora que você falou que tem uma concorrente, né, da McDonald's, que tem a metade das lojas e tem a mesma receita, certo? Que é a Burger King. Foi isso que eu entendi? Quer que eu... Não, é só para me concluir aqui. E aí eu consegui perceber que não precisa de ser tão antigo, igual você falou, que tem empresas que são muito antigas, né? Para poder se nivelar. Porque aparentemente a Burger King é uma empresa mais nova do que a McDonald's e conseguiu alcançar, assim, o mesmo sucesso. Essa é a tese daquele slide, que era o seguinte. Eu passei rapidinho porque você estava segurando a placa fim. Eu falei, não é possível. Não, eu estou brincando com você. Mas eu falei assim, não, deixa eu... Mas olha só que legal. O Marcelo Linhares é um cara, para mim, de com mais incrível. Eu sou muito fã dele e eu tenho que duelar entre me sentir impostor com o tamanho da inteligência e a capacidade dele de organizar a informação, ao mesmo tempo que eu admiro. Espero que eu consiga ter um distanciamento emocional do tanto que eu admiro ele, para não me sentir muito pequeno, porque ele é muito incrível. Esse aqui é um post dele no LinkedIn. No meu material, isso é um link. Essa imagem você clica, né, você vai para o post. O que ele conta aqui é o seguinte, que quando ele começou a empreender, ele entrou numa empresa de plataforma de e-commerce. Aí começaram a vir as gigantes, ele pulou fora. E hoje, todas as empresas estão ricas, não só as gigantes. E aí, o que levou ele a contar essa história? Essa notícia. Que ele falou assim, ó, se quando o cara do Burger King visse que o McDonald's domina o mercado, por que ele ia insistir? E pior, ele ia brigar com um cara que é o campeão de fast food do planeta. E aí o McDonald's investe milhões para descobrir os melhores lugares de posicionar suas lojas, o cara vai lá e só põe na frente. E por que esse gráfico chama a atenção? Porque 23 bilhões de faturamento nesse período, 40 mil lojas do McDonald's contra 19 mil lojas do Burger King. O cara fez mais receita com menos. É disso, né? E aí o que eu queria dizer com isso, que isso é uma briga de gigantes. Mas, por exemplo, quem sou eu na fila do pão para palestrar no mesmo lugar que o Marcelo Cortella? Eu sou eu. E não precisa de ser melhor ou pior, porque não é sobre isso. É sobre o fato de que a minha história, ela é única. E eu fiz questão de fazer ela assim e continuo fazendo ela assim. Isso me dá a liberdade de dizer para vocês, olha, eu vou compartilhar o melhor de mim, faça disso o que você achar que é melhor para você. E isso qualquer um de vocês pode fazer no seu negócio, oferecendo o melhor de você em alguma coisa. E se você conseguir o mérito do mundo ficar um pouquinho melhor depois que você passou por ele, seja porque você é gentil, seja porque você entrega uma qualidade, seja porque você investe na experiência, ali valeu a sua existência. E essa é a minha visão. Claro, tudo que eu estou falando aqui, obviamente, é só a minha visão. Não estou falando em nome de ninguém. As pessoas que eu citei não me autorizaram a dizer delas o que eu disse, porque aqui é só o Patrick expondo a visão de mundo dele e oferecendo para vocês uma lente para vocês usarem quando quiserem. Né? Beleza, pessoal? A gente terminou o nosso tempo e aí, eu não sei, eu vou pedir para a gente fazer o seguinte. No final desse link tem o meu celular, vocês podem me adicionar no WhatsApp e tem um link para o Instagram. Eu tenho 2 canais no YouTube, eu tenho um site onde eu coloco textos, ideias, imagens, tem fotos dos meus alunos, das minhas vivências na escola, das minhas reflexões sobre aprendizado, inclusive tem foto da Ana lá. Esses são os lugares em que a gente consegue interagir da agora para frente. Gostaria de não perder o contato com vocês e eu dependo do movimento do seu lado. De ir lá, de entrar no meu LinkedIn, de falar um oi no WhatsApp, não importa quem você seja, você é importante para mim. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, uma salva de palmas para vocês. Se deixaram de assistir o pastel. Obrigado, gente. Deus me livre. Ai, amiga, tudo bem que eu fiz. Você não. Porque eu não posso tirar nada.